CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia também aos companheiros que nos acompanham de casa. Vamos dar início à nossa reunião pública das 10 horas, com os nossos pedidos e os nossos avisos. O primeiro pedido é que, por favor, diminua a campainha do celular ou desligue para que não toque durante a nossa reunião. Nós temos essa nossa reunião de agora às 10 horas, que funciona juntamente com a nossa obra social, que está funcionando lá atrás, no telheiro. Os nossos companheiros que estão lá chegam aqui cedinho, tomam um café. Quando for 11 horas, 11h30, almoçam. Então, nós pedimos a colaboração de todos que puderem, ao fazerem suas compras, comprar alguma coisa que venha ajudar no café da manhã e no almoço. Para o café da manhã, a gente sabe o que a gente toma em casa, né? É o café, é o leite, aqui a gente usa o leite em pó, é o açúcar, é o pão, é a margarina, o que puder. E o almoço, a gente precisa de legumes para sopa, a gente precisa de macarrão, a gente precisa de frango. Então, sempre que nós formos fazer as nossas comprinhas, lembrar das necessidades da nossa casa. A nossa casa é toda clarinha, o chão muito clarinho, tudo muito limpinho. E isso precisa de sabão, vassoura, água sanitária, pano de chão, rodo, tudo que a gente usa na nossa casa. Então, vai comprar um rodo? Compra um rodo, traz aqui para o CEAP. Vai comprar um pacote de sabão em pó, um detergente, traz umzinho para cá. O que colaborar vai ser muito bom. Precisamos também de braços para trabalhar, vontade de trabalhar. Precisamos de pessoas nas tarefas da casa, não só nas tarefas mais pesadas, como é o caso da limpeza, mas precisamos de pessoas para ajudarem na livraria, na cozinha, na evangelização, para quem já está iniciado na doutrina espírita, que para poder passar a evangelização para as crianças, para os jovens, precisamos de pessoas que estejam preparadas. Para se preparar, nós temos os cursos da casa. E dar aula para criança, para jovem, é uma coisa muito, muito saborosa, dá um prazer muito grande a gente ver a transformação da criança, do jovem, compreendendo a nossa doutrina. Mas é preciso que a gente estude, que a gente se prepare, porque não é fácil você pegar uma criança de 4, 5 anos para evangelizar, né? Falar de Jesus, falar de Deus, eles entendem. Mas quando a gente for falar de outros temas do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, tem que ter todo um jeitinho para preparar a aula para ficar acessível, para que a criança entenda e tire dali algum proveito, para que ele se eduque. Então, é o nosso trabalho. Evangelização, nós temos, né, em todas as reuniões públicas, nós temos evangelização. Então, nós temos a reunião pública de agora, 10 horas, temos às 5 horas da tarde, temos reunião pública quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Sendo que quarta-feira nós temos o trabalho da cura. Simultaneamente com a reunião pública, funciona naquela salinha ali de trás o trabalho da cura. O que é preciso para poder receber o passe de cura? Ao término da reunião pública, permanecer sentado no mesmo local, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. Eu digo da necessidade porque nem sempre é preciso. Às vezes é preciso que a pessoa venha mais vezes à casa, seja mais assíduo nas reuniões públicas, nos cursos, nas tarefas da casa. Entender que é preciso fazermos em casa as nossas orações com frequência. No nosso Evangelho, nós temos lá no capítulo 28, oração para tudo quanto é a situação da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Quem não tiver muita noção de como fazer uma oração, pega o Evangelho, capítulo 28, que tem oração para todas as situações. Não é para a gente seguir aquilo e decorar, mas é para dar uma ideia
do que a gente pode pedir no momento em que desencarna um ente querido, no momento em que nasce uma criança. São situações que a gente tem vontade de fazer uma oração e nem sempre sabe como fazer essa oração. Então, a gente encontra no Evangelho, certo? E nós temos os cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente escolher o melhor dia da semana, mais propício para nós, o melhor horário. E vamos estudar, gente, para a gente passar pelas dificuldades que a gente passa no dia a dia, sejam dificuldades físicas, sejam dificuldades emocionais. A doutrina espírita nos prepara, nos equilibra, nos intui. A gente fica, às vezes tem uma coisa que a gente tem que resolver, não sabe como é que vai resolver. Antes, faz uma prece, pede ao seu anjo da guarda que lhe ajude, que lhe proteja, que lhe intua, para que você haja da forma correta, para que você encontre uma solução para aquele problema que está precisando ser resolvido. Então, tanta coisa que a gente aprende na nossa doutrina, e são coisas imperdíveis. Por isso que, às vezes, até já me disseram isso, que eu fico aqui da mesa olhando assim, quem está distraído, quem está conversando. É porque a gente não pode perder esse ambiente aqui. A gente não pode deixar passar essa oportunidade. É uma horinha de estudo e que nos alerta de muita coisa. Tudo que a gente falar aqui, hoje o nosso companheiro Raimundo vai nos dirigir a palavra. Na hora do passe é o nosso querido Luiz que vai nos dirigir a palavra. Vou ler daqui a pouco um pedacinho do Evangelho. Então, tudo isso são instruções, são ensinamentos que a gente não pode deixar passar, certo? Então, vamos começar a nossa reunião para a leitura de abertura. Eu vou ler um pedacinho aqui do Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Nós estamos estudando aqui aos sábados a cólera. É um termo que a gente não usa muito, mas a pessoa fica raivosa, fica agitada, fica irada. Tem uma porção de outros sinônimos. Mas, na época que Kardec escreveu e que os espíritos escreveram, o termo era cólera, a pessoa se encolerizar. Eu vou ler só um pedacinho aqui para nós iniciarmos o nosso estudo. É uma mensagem de Hahnemann, que foi quem criou a homeopatia. Diz assim: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus. Nós te agradecemos, querido Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, neste sábado tão bonito, nesta casa de amor, onde nos sentimos acolhidos pelos espíritos que aqui trabalham. E te pedimos, Senhor, que abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra, que abençoe a cada um de nós, que nos envolva, Senhor, com teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos tirar muito proveito de tudo que aqui for estudado. Então, Jesus, permita que os espíritos queridos possam estar junto de nós, possam estar supervisionando todos os cantinhos da nossa casa, para que todas as tarefas que estão sendo realizadas sejam feitas sob o teu amor, sob a tua bondade. E assim, Jesus, em teu nome,
em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso amigo querido altivo, em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Raimundo vai nos falar do Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Eu vou ler só uma perguntinha para ele ter tempo de analisar todas as outras. Pergunta assim Kardec: os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? E os espíritos responderam: eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro, que está com a palavra. Muito obrigado, Gacinde. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre Senhor Jesus Cristo se faça nesse ambiente e em nossos corações. Então, meus amigos, para nós é sempre uma grande honra ter a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus da forma Rede Viva. Mas também reconhecemos que é uma grande responsabilidade, uma vez que ainda somos muito pequenos e o Senhor, um dia, na sua angelitude, ele sai lá da direita do Pai e desce até a terra para nos trazer o seu Evangelho. Mas exatamente para nos mostrar que todos nós temos condições de fazer junto com ele isso, ele escolheu 12 companheiros diretos e mais muitos outros que ele preparou e deixou que aqueles 12 continuassem, e a tarefa está até hoje conosco hoje. Hoje nós somos aqueles, né? Mas naqueles 12, ele escolheu um que deveria ter nível superior, que era o homem que cobrava imposto, que é o Levi, que é o autor do Evangelho Mateus, né? Um outro sabia ler, escrever e contar, era o Judas Iscariotes, era o responsável pela caixinha do grupo. E os outros 10 eram analfabetos. Com certeza, o nosso Senhor não quer fazer aí apologia à falta de escola, não, em absoluto. Como a Gracilde colocou ali, como nós vamos ver aqui como preâmbulo, para que a gente possa entender a função dos espíritos, é necessário estudar, é necessário conhecer, é imprescindível progredir. E a lei de progresso está atrelada à lei de trabalho, ação. Se não agirmos, não progredimos. Se não fosse o nosso anseio pelas coisas melhores, nós estaríamos ainda provavelmente na caverna, porque nós estamos vindo de muito longe. Essa romagem é longa até chegarmos hoje. Isso nos dá uma alegria muito grande e um entusiasmo, né? De ir ao sábado de manhã, 10 horas da manhã, a gente encontrar uma casa dessa maravilhosa, cheia de pessoas para participar desse estudo, e sabemos que outras tantas atividades estão se desenvolvendo, essas que nós estamos vendo, mas tem uma quantidade imensa que nós não estamos vendo, mas que nós podemos e devemos participar. E a única forma que tem de participar é pensar no bem, refinar os pensamentos, boas vibrações. Por quê? Uma das formas de entender Jesus e que o Espiritismo vem decodificar é desclassificar essa história de que Jesus é artigo religioso, o Deus é um ser inatingível, coisa desse tipo, e verificar que Deus é o Criador de todo o universo. E tudo que ele fez é por amor. Então, logo, ele não está apartado de nós. Simplesmente está numa dimensão que só algumas almas estão ao seu lado, como o próprio Jesus falou. Mas todos nós, através do fluido cósmico universal, podemos, com a nossa mente, modificá-lo e transformá-lo em fluido, né? Em fio condutor, e nos comunicarmos com Deus. Até porque existem estações repetidoras. Nosso anjo da guarda, nossos protetores, etc, etc. Então, não estamos abandonados. Uma vez que nós demitificamos Jesus, ele não é um artigo religioso, nós começamos a entender como é então que nós devemos vê-lo. É bom que cada um estude e desenvolva a sua própria ideia, mas a obra traz. Ele é o quê? Nosso mestre, modelo e guia. O que é que faz o mestre?
Ensina mesmo. O que é o modelo? É o que eu pretendo ser. O que é o guia? Aquele que me indica o caminho. Então não temos opção outra que não seja o binômio Jesus e Kardec. Por que o binômio? Porque Jesus nós já conhecemos há cerca de 2000 anos. A maioria de nós aqui já vimos participando das religiões cristãs há muitos séculos. A diferença é que nós nunca tivemos oportunidade de ter uma quantidade de conhecimento tão grande, nos mostrando o que é o Espírito, o que é a vida no mundo dos espíritos e que são esses fenômenos, né, de comunicação, de atuação dos espíritos. Nunca na Terra chegou isso tudo. Não que o homem não conhecesse, pois que os assírios, os babilônios, os egípcios praticavam a mediunidade a mãos cheias, de tal maneira que Moisés, quando retirou o povo hebreu dos egípcios, da terra dos egípcios, ele considerou que aquelas práticas não eram boas para a educação deles. Uma das funções dele, a primeira era implantar o Deus único de Moisés. A segunda, educar o povo hebreu e desenvolver a sua fé. Tem uma fé fantástica. Vá lá no Velho Testamento que você vai ver as maiores fés que a gente conhece, está lá, entendeu? No Velho Testamento. Quem já leu Paulo Estevão, por exemplo, você viu, por exemplo, Abigail e o irmão dela, Jesiel, não conheciam Jesus, mas uma fé imensa. Tá? Um conhecimento de moralidade, de dignidade e decência muito grande. Então, em todos os tempos, o Pai nos acolheu. Como ele carregou Jesus por esse planeta e também junto com outros anjos pelo sistema solar que nós vivemos, tá? Jesus, um certo dia, quando muitos dos seus enviados já tinham nos levado àquele ponto, desce ele mesmo, sabendo que nós íamos massacrá-lo, que nós íamos crucificá-lo, etc, etc. Tanto que ele não ficou parado. É muito comum, mas Jesus só começou aos 30 anos. Gente, você acredita mesmo que um anjo vai ficar 30 anos parado lá na carpintaria do Pai? Não, ele atuou e trabalhou e muito, né? Só para a gente ter uma ideia, quando ele tinha cerca de 14 anos, tá, ele esteve entre os essênios e falou com Marcos, um essênio, que era um filho de romano, que a última reencarnação que nós conhecemos é Barçanufo. Está no livro A Grande Espera, que o próprio Barçanufo dita a Corina Novelino. E você vai ver que com 14 anos ele já estava determinou para Barçanufo pregar o Evangelho, e ele estava aqui embaixo, no Hebron, e ele subiu pregando até o norte, né? E quando ele chega lá em cima no norte, levou cerca de 5 anos, foi preso, espancado, mas lá no final ele foi executado. Então, Barçanufo provavelmente é um dos primeiros mártires, e não é o Estevão. Estevão foi depois que Jesus... Então, quando ele tinha 14, ele esteve lá no Hebron. Quando ele estava com 19, por aí, Barçanufo estava sendo executado lá em cima. E deve ter outros tantos que não estão registrados e ainda não nos chegou a informação. Mas o que tem é o suficiente para que nós sintamos essa coisa que o Espírita sente. Essa capacidade de discernir a vida no mundo espiritual enquanto estamos aqui. Discernir as consequências dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Isso nada mais é do que esse anseio grande que todos nós temos, a tal da reforma íntima. O que é reformar-se? É educar-se a nível de espiritismo. Educar-se segundo o Espírito. E aí, como nós temos a nossa religião, mas aí a nossa, não, ela não precisa nem ser religião. Ela contempla 3 vertentes: ciência, filosofia e religião. Religião por quê? Porque tem seus templos, tem as suas reuniões, como todos os templos, mas ela é, antes de tudo, ciência. Por quê? Porque explica os fenômenos que o Senhor não pôde nos ensinar, e Ele falou que mandaria o Consolador para isso, né? E também porque é filosofia, porque não tem nenhum assunto, absolutamente nada que não interessa ao Espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Então, não é uma religião tradicional. É um outro modelo, né? Vamos dizer assim, é uma repaginação daquela necessidade que nós temos. Isso é uma necessidade que nós temos, nos religarmos pelas nossas características. Por que estamos todos aqui hoje? Porque nós queremos o Espiritismo, de alguma forma estamos buscando. Porque senão nós estaríamos em outro lugar que não estaria nada errado. Não acabei de dizer que a maioria de nós estava na crucificação. Há 2000 anos a gente conhece Jesus. Só agora que nós resolvemos dar esse passinho à frente, esse upgrade na questão do conhecimento. Então, para que nós possamos abordar nossas questões, 558 a 567, como a nossa irmã Gracilde falou, esse capítulo 10, gente, é o penúltimo capítulo da segunda parte.
do Livro dos Espíritos. Se você pegar em qualquer edição a segunda parte do Livro dos Espíritos e contar a quantidade de folhas, você vai ver que ela é maior do que as outras 3 juntas. Aí está a revelação. Tudo sobre o Espírito está aí. Tá? É da questão 77, por aí, até a última. O último capítulo, que é o 11, é dos 3 reinos. A gente vai encontrar, gente, todas as perguntas e muito mais que nós não conseguiríamos fazer aí. Mas e as outras 76? Elas são fantásticas, de tal maneira que a primeira, que é Deus, tá? Que é Deus. E aí tem uma coisa que me surpreendeu, né? Porque a gente que já vem cristão, nessa, de outras reencarnações e nessa, nós já tínhamos essa relação com Deus, com Jesus, mas a resposta é fantástica. É a causa primária de todas as coisas. Tranquilo para nós, porque a gente já tinha entendido que realmente Ele é criador de tudo. Aí vem a segunda parte. É a inteligência suprema do universo. Percebeu? Inteligência não tem nada a ver com escolaridade, mas a escolaridade ajuda a desenvolver a inteligência. Então, já pensou que para se aproximar de Deus tem que desenvolver a inteligência? Tá? Se duvida, vai lá na questão 10. Podemos entender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhes para isso um sentido. Opa, por quê? Porque eu tenho 5. Normalmente eu exerço os 5. Todos os 5 ligados ao corpo, à matéria, à Terra, a um planeta como esse. Porque tem planeta que é diferente, que é muito mais elevado. E esse 6º sentido, dá para perceber que ele não é material? Para nós, o que é o 6º sentido hoje? Aliás, aí olha só, as filosofias, as teosofias antigas já consideram o 6º sentido, tanto é que alguns têm até um olho na testa, lembra disso? É a mediunidade. Por quê? Tudo que se faz no mundo dos espíritos se faz com o quê? Com o pensamento. Então, essa mediunidade que nós temos hoje é o recurso que Deus, nosso Pai, empresta num planeta como esse, para que possas passar do mundo dos espíritos para o mundo físico as informações que nós temos. Essa reca de livro que nós temos hoje, esse monte de material que, a partir da codificação, passou-se a chegar de uma forma procedimentada em nossas mãos. Só o querido irmão Chico Xavier tem 400 e tanto, Divaldo 300 e tanto, Ivone 16 ou 17, e vai somando aí. Né? É obra que qualquer um de nós, para mim não dá porque eu já estou quase chegando lá, mas quem começar agora jovenzinho também não consiga ler isso tudo, a vida toda, entendeu? Então tem muita coisa boa na Terra. Por isso não fica perdido a esmo, não. Bezerra de Menezes. As estrelas caem do céu, escolha uma e siga. Pega uma linha e siga, todas elas vão convergir para o mesmo ponto, Jesus. Por isso não temos como basearmos nada, absolutamente nada, que se faz e que se estuda na casa espírita, que não seja partindo de Jesus. Mas na casa espírita, não. A casa espírita é como se fosse academia, para a gente exercitar. Mas em tudo na nossa vida. Por que você vai na academia? Para ficar bem, né? Sarado, para encarar. E por que você vem no centro espírita? Para ficar bem, sarado espiritualmente, para enfrentar todas as nossas atividades. Por isso, muito bom receber vocês da parte que me toca. E peço sim a vocês as boas vibrações para que a gente possa vibrar, é ciência absoluta, vibrar mais elevado, porque a gente sintoniza os espíritos mais elevados. E é assim. E quando nós fazemos isso, nós geramos aqueles tais bons fluidos que os bons espíritos usam em nosso benefício, em benefício de tantos quantos necessitam. E nós não conhecemos isso. E isso, malgrado a nossa vontade ou a nossa ignorância, sempre foi feito. Tá? Mas agora nós já podemos conhecer isso. Só para a gente ter uma ideia, vocês estão lembrados que lá no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá aqueles versículos tirados do capítulo 14 de João, que o codificador desenvolveu o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu vou ler só o versículo 26 do capítulo 14 de João. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está aí a função do Espiritismo. Tá? Lembre-se que isso aqui é uma tradução. Tem outras traduções, ainda está aqui Santo Espírito, você vai encontrar o Espírito Santo, o Espírito de verdade.
tá? Vai estar assim, ensinar tudo que eu não posso agora. Então a tradução vai variar, não muda o sentido, não se perca nesse emaranhado de considerações, mas faça aquilo que Jesus falou. Não fique com a letra, mas com o Espírito que vivifica. Entenda, perceba, né? Então, se não estudarmos Jesus, tá? Por quê? Porque ele fala, fará recordar tudo que vos tenho dito. Que ele nos disse da onde? Novo Testamento todo, gente. De Mateus ao Apocalipse. Mas tem o Ato dos Apóstolos, é a continuação do trabalho de Jesus pelos apóstolos. Tem as cartas, é a interpretação do Evangelho por aqueles que as escreveram. Então está tudo ali. E o Apocalipse é uma reunião mediúnica, tá? Que Jesus desdobra João na ilha de Pátimo, leva ele ao céu e ele vê as beatitudes. Leva lá no umbralzão e ele vê a besta do Apocalipse. E ele fala, agora vai, escreve para eles. Há 2000 anos isso aconteceu. E ainda tem gente considerando. E aí o codificador, né, na sua fantástica capacidade de observação, como disse Camille Flammarion, um daqueles seus companheiros no ato enquanto velavam o corpo dele, falou, isso aí era o bom senso encarnado. Então, lá no livro dos Médios, que é o livro de aprofundamento dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, embora ele já tinha escrito um pequeno opúsculo, que é o que é Espiritismo, para desvencilharmos desse emaranhado do que é céu, que é inferno, que é anjo, tá? As discussões inúteis, nesse livro dos Médios, ele pega a primeira parte, que é pequenininha, e coloca 4 capítulos, que é mais ou menos aquilo ali, para tirar da nossa cabeça essas ilusões que nós vimos trazendo, que não tem nada de errado, que na nossa trajetória que vimos do átomo, vamos chegar ao arcanjo, foi necessário para que nós pudéssemos chegar até aqui, né? Então, o primeiro capítulo, há espíritos, nessa primeira parte, porque se você vai tratar de espiritismo, tá? A pessoa chega na casa com qualquer ansiedade, com qualquer necessidade, seja ela qual for, trabalhar, estudar, falar do Evangelho. Você acredita em espírito? Se você não acredita, você não tem como ser espírita, tá? E nem como falar sobre isso, tá? Então ele resolve logo aí. E depois ele usa, acho que para mim o mais importante desses aí, é do maravilhoso e do sobrenatural. Porque até então, muito de nós considerávamos a mediunidade como uma coisa maravilhosa, sobrenatural. Se você considerar ela realmente esplêndida. Mas não tem nada de sobrenatural. E nem esse maravilhoso, tá? É muito frequente a gente topar com um companheiro, chegar na casa espírita, necessitado dos rudimentos sobre a mediunidade. E às vezes, assodadamente, ele quer ir para o livro dos médios, quer ir mais à frente, a gente fala para ele, vamos fazer diferente? Vamos começar na iniciação, vamos fazer o livro dos espíritos, estudar o livro dos médios, aí você já vai ter algum recurso. Às vezes ele não se sente muito feliz. Por quê? Como acabei de falar há pouco, essa mediunidade fenomênica, ela está na Terra ou em qualquer plaga do universo, desde quando tenha espírito encarnado ou desencarnado. Foi por isso que Moisés proibiu, está lá em Deuteronômio 18. Está em Levítico também, acho que é 5. Então, mas no 18 é completo. Vai lá, lê Deuteronômio 18. Ele proíbe tudo. Sonhar, incorporar, falar com o espírito. Moisés, por quê? Porque ele queria educar o povo hebreu. E, no entanto, por ser uma coisa natural, não tem como você erradicar, porque ela vai continuar acontecendo. Tá? E o próprio Moisés usou a mancheia. Então, e ainda aí na primeira parte, aí ele começa a nos dar algumas origens do método. Ele vai ver que tem vários métodos para você abordar isso aí. O outro capítulo é dos sistemas. Tem muitos sistemas que as pessoas adoram. Dá o sistema disso, o sistema daqui. Gente, leia, estuda, para que você possa perceber. Mas para que você possa alcançar o livro dos médios, você vai encontrar aqui nesse próprio capítulo, o próprio codificador falando o seguinte: se você quer se haver com isso, eu sugiro que você estude primeiro o que é espiritismo, que é aquele que aplana inicialmente, estude o livro dos espíritos, o livro dos médios e a revista espírita. Por que ele recomenda a revista espírita? Porque ele estava começando o espiritismo. Kardec começou. Naquele tempo você não tinha os livros do Chico, não tinha o André Luiz, não tinha o Filomeno de Miranda, não tinha nenhum desses espíritos que são repórteres. Aliás, o primeiro deles é Humberto de Campos, né, o primeiro repórter, que são repórteres do mundo invisível, que nos mostram o mundo invisível. Então, sem que nós percebamos que somos espíritos, tá? E sem perceber o mundo dos espíritos, nós não vamos perceber o Evangelho de Jesus. Porque ele nunca falou para o homem e para a mulher, ele sempre falou para a alma.
encarnado ou desencarnado. Então, esse é uma coisa simples. Se eu me ver como espírito, se eu for para o estudo no espiritismo, eu alcanço o mínimo necessário. Então vamos lá, eliminar nossas questões aí, né? Eliminar quer dizer, vamos passar as questões que foram atribuídas para nós hoje, que é de 558 a 567. A primeira delas, que a Gracilde até já leu, né? Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Não se esqueça que nós estamos estudando o capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. O anterior era a influência dos espíritos, estão pensados? Estão lembrados? Que tem uma questão que é axiomática, a questão 456, influencia os espíritos em nosso pensamento e nossos atos? A resposta, de tal maneira que normalmente são eles que nos dirigem. Fantástico isso, né? Então, agora, ocupações dos espíritos. Então, a pergunta, fazem mais alguma coisa além de só se melhorar? A resposta é clara, concorre para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujo ministro eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Dá para a gente perceber que, para chegar aqui na 558, nós passamos pela 100 a 113, que é a escala espírita. Ele está falando aqui dos anjos. São os ministros de Deus. Tá? E, você lembra que Jesus falou? Eu moro à direita de meu Pai. Eu trabalho porque meu Pai também trabalha. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, assim como ninguém chegou na Terra que não fosse por mim. Estou saindo da Terra porque foi Ele que me trouxe. Né? Então, ele é um dos ministros que nós conhecemos. Quantos tem, gente? Nem se preocupa com essa conta. Não temos a menor ideia, não tem a menor como chegar a essa conta, e nem teríamos inteligência para isso. É só calcularmos uma galáxia, a nossa, que é pequena do lado de Andrômeda. Você imagine quantos anjos tem nessa galáxia, dirigindo o planeta. E o que dirige a galáxia? Tem outra do lado, e etc, etc, etc. Então, são muitos anjos, são muitos ministros. Nós conhecemos um único, Jesus Cristo. Tá? Aí, mas e os outros? Vamos continuar. Quer ver como é que a coisa se linka? Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? A resposta, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Todos têm, gente. Desde quando nós começamos. E esse livro nos esclareceu uma coisa que, no meu caso, sempre me trouxe um certo desejo, porque eu sempre quis conhecer algumas coisas, sempre quis saber o que é realmente um avatar, porque tem tanta coisa, o que é um orixá, o que é isso, o que é aquilo, e, meu Deus, o que é isso? Sempre tive uma ânsia muito grande de conhecer isso. Tá? E está tudo aqui, com toda clareza. Tudo nessa segunda parte. Né? Aí você vai lá na questão 103, que é uma daquelas da escala espírita, que é de 100 a 113, aí você vai ver lá na 103, que é a segunda questão da terceira classe, que é a classe dos espíritos imperfeitos. Olha o que tem na 103. O codificador, aqui não é uma pergunta, né? É a nona classe, são os espíritos levianos. Olha o que ele descreve. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Preste atenção, ó. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnômios, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazem com os nossos servidores. Dá para ver aí os elementais? Com toda a clareza, né? Já viu assim no plástico colado no carro lá? Eu amo os elementais, não sei o quê. Provavelmente ele não sabe o que é elemental. Tá? Que são nossos irmãos, mas ainda nem reencarnaram como humano. Tá? Ainda estão numa fase lá inicial. Né? Ainda tem mais questões, né? Mas para que a gente possa continuar o nosso raciocínio, vamos ver a questão 537. Quer ver? Bem lá mais na frente. Ela e as seguintes traz
um corolário de informações sobre isso. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades, fantásticos, sobrenatural, né? Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir o fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Mas não dá para a gente ver os elementais aí de novo? Silfos, né? Do fogo, da água, do ar. De novo aí, né? Aí vem a ar. Poderá, então, haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Lembra do que o Dr. Bezerra falou? Estrelas caem, escolha uma e siga. Tem um autor de nome Inácio Ferreira, o doutor Inácio, do Sanatório de Uberaba, ele e Dona Maria Modeste. Inácio tem vários livros ditados pela mediunidade do Carlos Bacelli. Um deles, daquela trilogia, Sob a Cinza do Tempo, Do Outro Lado do Espelho e Na Próxima Dimensão. Sob a Cinza do Tempo, eles estão encarnados tratando de Torquemada. Muita desobsessão, mas o Torquemada é o eixo do livro, né? E então Torquemada reencarna, desencarna e é resgatado pelas trevas de novo. Torquemada é um bispo espanhol que matou cerca de 10 mil pessoas na Inquisição. Médio, ele queimou milhares de médios. Tá? Ele tinha uma praça lá que era cheia de cinza, que toda semana ele queimava um punhado lá. Então imagina o quanto de inimigo ele arrumou. Quando vocês lerem o livro, vocês vão descobrir. Lá no segundo livro, já está ele e Dona Maria Modesta desencarnados, já estão no mundo dos espíritos. Torquemada, então, é resgatado por um grupo de espíritos inferiores que desce uma caverna para o chão adentro e lá embaixo tem um habitat deles. E agora para ir lá buscar Torquemada? Naturalmente, eles com a sua condição melhorada, ele e a equipe dele, eles conseguem melhorar o perispírito e descem. E ao descerem numa gruta lamacenta, ele vê uma espécie de ser, mas que tem a mesma característica da lama, mas vê claramente que é um indivíduo. Aí ele passa, vai lá, conseguem pegar o Torquemada e voltar. Assim que os detentores do Torquemada percebem, eles partem em cima deles naturalmente. E quando eles acabam de passar, assim que estão chegando aqueles que estão perseguindo ele, esse monte de lama que parece uma pessoa caiu, plef. Aí eles patinam dali, patinam daqui, deu tempo deles saírem lá fora, aí a luz, a claridade, eles foram embora. Passado um tempo, ele entendeu o que era aquilo, que ele era um elemental. Ele volta lá e evoca esse elemental. E conversa com ele. Tem esse livro, Os Elementais. O médium é o Carlos Bacelli. O autor não é o Inácio, é um dos companheiros da equipe dele. E mais tarde, lá na sua Uberaba, estava uma seca danada no Triângulo Mineiro. Sabendo ele que são os elementais que promovem a chuva, ele vai lá e evoca esse elemental, de novo, que é da primeira vez que ele evocou, ele deu o nome dele. Meu nome é Label. Mas você já reencarnou como homem? Ele, sim, mas eu não gostei, retornei. Viu aqui? Então eles precedem as nossas reencarnações. Tá? E está aqui no livro do Espírito, a gente não percebeu. Né? E aí, nessa época da seca, ele fala, Label, nós estamos precisando de chuva, cara. Está uma secura aqui. Ele fala, daquela vez que o senhor nos procurou, nós éramos 600. A gente fazia uma chuva com face boa. Agora, a maioria foi levado, uns para trabalhar no mal, outros para fazer isso, para fazer aquilo. Tem pouco. Dá para a gente fazer uma chuva, mas não um chuvão. E ele foi lá e fez a chuva. Está lá no livro. Tá? Agora, olha a questão 607. Vê se a gente entendeu isso na época que antes da gente chegar aqui. Questão 607, é a mais importante, 607. Disseste na 190, que eu não li, mas é exatamente isso, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas se desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? A resposta, numa série de existência que precede ao período a que chamais humanidade. Bate com o que a gente falou até agora? Olha a 607A.
Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Ele, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Aí nós lemos lá a 537, agora na 540 eu vou ler só um pedacinho assim. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírita ainda não pode apreender em seu conjunto. Avalie agora, qual é a única forma que nós temos de chegar a essas conclusões? Porque o que eu estou botando aqui, eu não estou determinado a dizer nada. Estou lendo, fazendo a minha interpretação, porque eu estou te dando a fonte. Anote, vá lá e leia, vê se você acha a mesma coisa ou se você corrige. Fica à vontade. Mas a única forma que nós temos é ler, estudar. Ah, mas esse autor, vai ler. Não julga sem ler, não. Leia, vê se tem alguma coisa. Se você estuda Kardec e Jesus, vai lá nas questões, na questão 100, está lá com toda a clareza, Kardec coloca. Aqui está a chave para que você possa entender. Tá? Qualquer um de nós espírita que estudamos mesmo, eu pego um livro, começo a ler, eu resolvo se eu vou continuar lendo, eu jogo fora. Entendeu? Digo, pô, aqui eu vou perder meu tempo. Não tem nada aqui. Então, veio com filosofias outras, não sei o quê, fora daquilo que é o espírito, que nós já entendemos, fora daquilo que é o que Jesus colocou. Mas isso aí, não é a tal da pureza doutrinária castradora, não. É a capacidade que se desenvolve através do estudo para saber focar, escolher aquilo que é bom. Se tem dúvida, fica nas 5 obras do Kardec, no Chico, etc, etc. Mas mas esse livrinho aqui é tão bom, vai ler. Pô, pode até ser bom, mas está longe de superar, por exemplo, com o André Luiz trouxe, né? O que o Filomeno traz, o que o Kardec já tinha trazido como base. Então, essa é uma questão simples. Então, não adianta você falar para mim, as elementares, é que o preto velho... Tudo isso está claro para a gente hoje. Não tem mais dúvida. Tá? E foi exatamente isso que assustou os detentores do poder, os detentores da chave do céu e do inferno. Porque agora eu sei que ninguém pode me mandar nem para o céu nem para o inferno. Eu entro em qualquer um deles com as minhas pernas. Está claro aqui no Livro dos Espíritos. Nós é quem construímos a nossa asa de anjo ou a nossa algema de sofrimento. Invariavelmente claro, como falamos inicialmente, com os nossos pensamentos. Mas e a minha vida complicada, difícil, quebrou, o país está todo, o mundo está assim, gente? Esqueceu que nós fomos, outro dia, nós éramos medievais, e como medievais, o que nós éramos? Estamos vivendo, colhendo aquilo que nós plantamos. Precisamos de fé, de resignação, de força. É o momento do crescimento. Chore! Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. As lágrimas foram sagradas no Jardim das Oliveiras. Jesus chorou. Você acha que ele chorou por qualquer outro motivo que não fosse nos educar? Ele só chorou para isso, tá? Para nos educar. Está feia a coisa, filho? Chore. Mas vinde a mim. Tá? E como é que você faz para ir a Jesus? É lendo ou então pedindo socorro. A Gracilde falou. Se você está com alguma dificuldade, fica depois que um trabalhador preparado vai te dar a orientação. Se ele tiver alguma dificuldade, ele passa para outro, não se preocupa, nós trabalhamos em cascata. Se nenhum de nós souber, a gente vai estudar para arrumar uma solução. Então, vinde a mim que estás sobrecarregado, não precisa nem dessas ações, que você mesmo pode conseguir, mas se está difícil e você não está conseguindo, procura ajuda. Está cheio. Esse é o Cristo Consolador. Como é que ele consola? Não é pegando a gente no colo e embalando, isso é ingenuidade, aí não é espiritismo. Ele consola como? Esclarecendo. Colocando-nos, né, diante disso que eu falei inicialmente. Se entusiasme, seja alegre, seja feliz, mesmo na adversidade, porque chora passando, encerra seu choro com um sorriso e continue, porque não tem jeito, tá? Fomos nós quem plasmamos essa reencarnação. E a próxima estamos plasmando aqui, lembre-se disso. Ah, mas eu quero nascer melhor, então melhore-se como espírito agora. Por quê? Emmanuel, a morte não prodigaliza milagre, ela não gera milagre. Nós vamos morrer
Quer dizer, o corpo vai morrer e nós vamos passar para lá do mesmíssimo jeito que somos. Como é que eu sou? Preguiçoso, mentiroso, enganador, vou passar assim. Mas eu tenho fé, trabalhador, vou passar assim. Parta para cima disso. Isso é que é reforma íntima. Tá? Vá, não é artigo religioso, ser bom, ser decente, ser digno. Não. Ciência do infinito. Aumenta a minha vibração, eu subo a minha vibração e atinjo um patamar que os espíritos que estão abaixo não me atingem. É a única forma que eu tenho de curar a obsessão. Subir a vibração. Porque a única forma que o espírito tem de me atingir é pela mente. Então, se eu vibro acima dele, ele fica à espreita. Toda vez que eu caí, eu fiquei, encolerizei, briguei, pô, leva uma pernada. Não tem jeito. Tá? Mas, mesmo que você leve a perna, não cai e fica chorando. Levanta, sorri, faça prece e vai em frente. Esse é o caminho. Tá? Então, vimos aí, das duas questões que nós lemos, todos produzem, desde o primitivo, que ainda nem reencarnou como homem, até os anjos. É só a gente dar uma olhada na Terra, na hierarquia que temos entre nós. Tá? Desde o mais ínfimo trabalhador, que é importantíssimo, até aquele que projeta ou pesquisa num laboratório, tá? Ou aquele que dirige uma grande empresa, um grande país, uma grande organização, todos temos importância. Na organização de nosso pai, isso aqui é uma cópia mal feita, é isso muito e muito melhor. Né? Continuando. A 360. Tem atribuições especiais cada espírito, todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas. Tá? Mas como diz o Eclesiastes, lá no Velho Testamento, há tempo para tudo. Assim, tal espírito compreende hoje neste mundo o seu destino. Tal espírito cumpre hoje nesse mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra ou na água, no ar, etc. De novo aí. Tá? Então não importa, gente, não importa. Mas como é que eu fui criado? Nós já sabemos. Simples e ignorante. O que é simples? Não é complexo, pronto. É a melhor maneira de você descobrir o que é o simples, não é complexo. Simples. Ignorante. O que é ignorante? Não sabia nada, absolutamente nada. E foram me educando. Numa hora eu consegui a razão, comecei a reencarnar em corpo bruto, depois melhorado, hoje estou aqui. Me desculpa, vou chutar, hein? Todo belo. Se você duvida, é só você me comparar com o homem de Neandertal, que você vai ver que a forma era bem diferente. Olha aqui, todos nós embelezados, uma fita aqui colorida, outra não sei, tudo para quê? Mostrando que nós já temos a cultura do belo, que é o anseio. Tudo que nós estudamos, você vai ver, a Colônia Maria de Nazaré, para receber o estudo, é lindo lá, florido, música linda, perfume. Por quê? É o belo. Então a inteligência, a bondade, a capacidade de discernimento é belo, é lindo. Barçanufo de novo, gosto muito dele. Ele tinha pouca roupa, como acontece com todos os missionários. Teresa tinha duas, né? Uma lavando, outra no corpo, igual o Zessênio. Barçanufo fazia questão de usar suas botas, como todo caipira, como eu, todo mineiro, adora bota, bem engraxadinha, tá? Sua roupa toda passadinha, seu chapéu. Por quê? Belo. Belo. Não é vaidade, é diferente de ser vaidade. Porque a vaidade ela é um dos filhos do egoísmo, que é filho do orgulho. Logo, a vaidade é neta Mas a vaidade é o primeiro passo para você chegar no belo consolidado. Porque gostar do belo é normal. É o que nós vamos atingir. Tá? Então, isso é muito consolador, do átomo ao arcanjo. A 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Óbvio. Aí você vai me dizer assim, aí tem essa pergunta aqui no livro, mas então vou ter que reencarnar em todos os planetas? Não. Tem muitos planetas análogos. Eu não tenho por que sair da Terra e reencarnar num planeta igual à Terra. A Terra é uma escola. A escola não tem, tem escola que você faz do maternal até a faculdade, não tem? Não é o caso da Terra. Você vai de um ponto até outro. Desse ponto, enquanto tiver classe aqui na Terra, eu não preciso sair daqui. A não ser que eu esteja na classe mais inferior e sou reprovar nela 2, 3 anos, eu desço para uma escola pior. Mas se eu estou batendo no teto lá em cima e a Terra ficou pequena para mim, eu passo para uma escola melhor. Então, todos nós vamos percorrer toda a escala
para chegarmos aonde chegou Jesus, a perfeição. Tá? 562. Já não tendo o que adquirir, espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Olha a resposta é um tapinha no Kardec. Quererias que fizesse na eternidade? Que quererias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Cara, não faz sentido. Você prepara um cientista e manda ele ficar com os braços cruzados? Um grande engenheiro, um grande médico, um grande advogado, um grande pedreiro, qualquer grande pedreiro, você manda ele cruzar o braço? Não, é para ele fazer. Então você preparou um anjo para quê? Para trabalhar. Tá? Só que, como nós vimos, o trabalho dele não é material, ele faz tudo com a mente. Tem uma mente tão poderosa, tá? Que ele já fez a umbiquidade, estão lembrados do livro do Espírito? Ele se divide? Não, a alma não se divide. Ele consegue espraiar-se psicamente. Dr. Bezerra de Menezes, já houve quem recusasse a comunicação dele, que a comunicação foi dada em centro diferente, na mesma hora e médio diferente. Totalmente correto. Pode ser vários, porque ele já está lá em cima, então ele pode se comunicar aqui, lá em Tóquio, em Paris, etc, etc, ao mesmo tempo. Por quê? Porque a mente dele, vamos dizer, você já viu aquela tela de televisão, a gente vê muita, que tem várias janelinhas? Aquilo ali é uma tecnologia elevada. A tecnologia elevada da mente de um espírito é isso, ele consegue simplesmente compartimentar o cérebro dele e se comunicar. Imagina o anjo, Jesus, por isso que ele dirige a Terra. Imagina o Criador, por isso que ele dirige e constrói o universo todo. Né? E a coisa vai se facilitando para a gente exatamente por causa desse entendimento. E aí, olha Jesus aí, ó, de que natureza são suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Você lembra que ele falou? Primeiro, Emmanuel falou como é que foi a coisa, né? Está lá no livro A Caminho da Luz. Deus pega um grupo de anjos, fala, vocês estão vendo aquela nebulosa, aquele monte de massa, de matéria ali? Quero que vocês dividam lá ao meio e transformem num sol que vai durar não sei quantos milhões de anos ou bilhões, e aqui vocês façam 9 escolas. Está lá no livro A Caminho da Luz. Está aí, as 9 escolas. Né? Os 9 planetas que nós temos. E Jesus assumiu um que a gente sabe. Pode ser que ele tenha outros, tá? Aí não vamos conjecturar. Né? E ele falou claramente que ele recebia as ordens diretamente. Eu faço isso porque meu pai me ordenou. Tá? Quanto a vós, pode ser que vocês não consigam entender agora. Ou seja, vocês ainda não têm ainda recursos para entender o que eu entendo. Mas eu estou fazendo isso porque meu pai me determinou. Em tudo ele nos deu aula, né? Aí, por exemplo, quando a gente pede alguma coisa, como é que a gente pede para Deus? Normalmente definindo o que a gente quer, né? Ele não. Na hora que ele está indo para a prisão, ele para no horto para fazer aquelas preces finais que ele fez e fala, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a tua. O pai não, filho, você vai ter que fazer a via cruz. Porque tudo que você falou, você vai ter que exemplificar na prática. É aquela covardia que nós fizemos. Tem gente, me arrepio, gente, tem gente, não, mas que Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas isso é covardia, tu matar alguém para salvar o outro. Pô. É covardia. Claro que não foi isso. Ele está ali exemplificando. O que é humildade que ele falou? Não vou reagir, não vou gritar, não vou berrar, não vou excomungar ninguém. E quando chega lá no final, aí para minimizar a coisa, crucificaram entre 2 ladrões. Um aumentou a vibração, percebeu, cara, eu e esse doido aqui temos razão para estar aqui, mas ele não tem. E vira para ele, mas Senhor, ele fala, você topa? Hoje mesmo você pode estar no paraíso. Você acha que ele foi para o mesmo lugar que Jesus? Está claro que não, né? Ele foi recolhido para uma colônia. Enquanto provavelmente o outro deve ter ido se dar com os burros na água lá no umbral por um tempo. Por quê? Por causa do arrependimento. Aquele percebeu a grandeza daquele ser que não tinha erro nenhum, eles foram subornados para bater palma, para gritar, para defender Barrabás e crucificar Jesus. Né? Ele, cara, eu e esse outro aí, sim, temos razões para estarmos aqui, mas ele não. Aí ele fala, mas antes dele concluir, Jesus fala para ele, você acha que dá para você? Então vamos. Então, no ato que cessou o fluido, tinha alguém ali recolhendo o espírito e levando para a colônia. E o outro provavelmente gravitou para onde a mente está. Se ele se arrependeu também, não vou afirmar, também foi para a colônia, senão ele deve ter levado um tempinho mais, certo? O que é totalmente natural, totalmente dentro do que a gente percebe na doutrina. E ainda dá para a gente mais um pouquinho. 563.
São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Quantas vezes nós já falamos hoje aqui, né? O espírito não tem mão, não tem braço, não tem perna. Ou seja, tem tudo isso, uma cópia dele no perispírito, mas ele não atua na matéria. Ele precisa, por exemplo, para fazer o efeito físico, ele precisa do fluido, do humano. Aliás, da natureza, que não é só o humano que doa ectoplasma, né? Ele precisa do ectoplasma. Mas no mundo dos espíritos, e mesmo assim, quando ele vai atuar, o que ele faz? Lembra lá do livro dos médios? Ele impregna ele desse fluido e comanda com a mente, não é com a mão. É? Então, claro que ele continua trabalhando, Jesus, mas olha só, coordenando toda a sua equipe, bem próximo de nós. Ismael, o guia do nosso país. Abaixo de Ismael, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, um deles, Bezerra de Menezes, é da equipe de Ismael, e mais um montão deles. Tá? Então, ele comanda toda essa equipe do topo da sua elevação. Não é a mesma coisa para o Criador? Todos os seus ministros, todos os seus anjos, do topo da sua elevação, que é a máxima. E esses gerem todo o universo. Muito mais claro hoje para nós e muito mais fácil, né? E aí então, gente, essa foi a questão 567, e nós demos uma passadinha nelas, e eu gostaria, para finalizar, concretizar essa ideia posta tão claramente por essa casa, que a Gracilde representando agora colocou. Tira da ideia, tira da cabeça esse negócio de que nós espíritas somos chatos com esse negócio de estudar, não sei o quê. Percebeu que não é nada disso? Não é nada disso, entendeu? Você tem todo o direito, você tem o livre-arbítrio. Não, só quero ir no centro tomar passe de água fluidificada. Você pode fazer isso eternamente. Mas já percebeu que você tem uma reencarnação e que ela é custosa, é um investimento elevadíssimo, gente. A reencarnação é muito elevada, mas é um custo muito alto mesmo, tá? Todos os livros que você estudar contando reencarnações de espírito do nosso padrão é bruto. Então, deu muito trabalho. Então, exatamente, tá? Para você, vamos dizer assim, fazer com que esse custo traga benefício, é necessário que se aproveite essa reencarnação. E repetindo, se nós chegamos ao Espiritismo, se temos esse manancial de conhecimento em nossas mãos, que mesmo chorando, sofrendo, a gente consegue perceber que esse tempo de dor, ele é muito pequeno em termos de espaço e tempo em relação à existência do Espírito. Você vê só, esse planeta tem 4 bilhões e 540 mil anos, segundo o teste da rocha mais antiga encontrada pelo carbono 14, que dá uma precisão bastante grande. Por isso que Emmanuel fala que tem cerca de 5 bilhões e 600 mil anos, aproximadamente. O que é uma existência de 100 anos, 5 bilhões e 600 mil anos? Nada, né? E na imortalidade? A gente nunca vai morrer. Aí que é nada mesmo. Então, por isso que nossa mãe sempre nos concita quando a gente chega chorando no pé dela. Isso é expressão dita por vários, Bezerra, Celina e outros tantos. Toda vez que a gente chega chorando lá, minha mãe, ela, meu filho, se acalma, isso vai passar. Conhece alguma das nossas dores que não passou? Quantas vezes nós tivemos diante disso? Quantos nós não tivemos diante de embates que a gente achava que não tinha solução? Agora nós sabemos, a minha velha mãe, tá? Eu estou falando velha, que eu sou o 13º de uma série de 14, e a minha mãe nasceu em 1911. Se ela estivesse na Terra, estava com 100 e tantos anos. Ela dizia uma coisa que eu já ouvi muitas vezes também: nada é melhor do que entre um dia e o outro uma noite. Agora nós espíritas sabemos quanto isso é importante. Quanto é importante. Cara, um dia foi brabo hoje, perdi toda, não sei o quê. Calma. Chega em casa, toma seu banho. Se tiver fome, coma alguma coisa. Procura não comer muito, não. Come alguma coisa. Faz a sua prece. Deixa seu corpo dormindo e pede um anjo da guarda. Ô, meu amigo, mais uma vez, me arrasta aí para o teu lado. Me mostra. Eu sei que está lá no meu contrato. Não está? Deus é totalmente justo, o Senhor é totalmente capaz. Tá? Me dá força. E no outro dia, quando você acorda, você vai ver que, mesmo sem ter a solução, que a vida da solução não é agora, tá? Você está com a mente desanuviada, com a cabeça mais tranquila, com o coração batendo normal, com a respiração normal, e vai à luta, e vai passar. Né? Quanto tempo? Um dia, um mês? Não importa, vai passar. Ah, mas se não passar, eu peguei uma doença e desencarnei. Ué, mas no contrato o que estava?
Você desencarnou, você só perdeu esse corpo. Já viu que você vai ter outros e outros e outros? Então nada vai nos balançar. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu conseguir ter controle total sobre as minhas emoções, sobre os meus desejos, etc. Eu já tenho isso? Não. Por isso é que eu me desespero, choro. Por isso é que eu tenho que, quando eu perceber que estou perdendo o jogo, eu tenho que voltar para a prece. Por quê? Vai passar. Chegou o nosso momento aí. Eu fico muito grato a vocês pelas boas vibrações e à direção pela oportunidade. E mais uma vez desejo muita paz a todos. Nós é que agradecemos, viu, Raimundo, você ter vindo, ter trazido um trabalho que você preparou com tanto carinho. Nós é que ficamos muito gratos. E vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicado aos passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, não reparando na movimentação dos médiuns, mas lembrando que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós nesse momento. É um momento só nosso, um momento valioso, que é o momento do passe. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns para nos passarem os melhores fluidos, aqueles que nós realmente necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. O Espírito Hahnemann nos instrui da seguinte forma: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam mérito e responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Meus irmãos, estamos falando nesse ponto da cólera. Alguns confundem, achando que a cólera está no corpo físico. Não está. A cólera é um vício do espírito. E ele continua: não vos mostra a experiência a vós espíritas. Hahnemann está falando para nós, seguidores do Cristo espíritas. Até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? É uma pergunta. Quando nós lemos essa instrução desse espírito instrutor, nós nos reportamos ao livro dos Espíritos, ali no livro 3, que fala das leis morais, no capítulo da perfeição moral. Allan Kardec pergunta aos espíritos dessa forma: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Olha como a questão de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, coaduna com a instrução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque está falando dos vícios do espírito. E a resposta é categórica: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E como é um diálogo entre esse espírito e Allan Kardec, ele emenda: como são poucos os que se esforçam entre vós. Meus irmãos, esse espírito superior traz à baia a nossa responsabilidade em relação ao que nós mesmos projetamos com nós e com o outro. A maioria de nós acha que a cólera, a inveja, a ganância são qualidades e não defeitos. E por isso não entendemos como sendo algo a se melhorar em nós.
temos a tendência de achar que isso é uma qualidade, quando não é, é um vício inerente do espírito. E como falar de vontade sem falar de Leon Denis? Leon Denis ratifica: a vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação é como se fosse um ímã. E o que um ímã faz? Através do pensamento e da vontade. Ele é capaz de atrair ou repelir. Então eu posso repelir esse vício que está no meu espírito. Eu posso, através do meu pensamento, da minha ação, da minha vontade direcionada, não ser colérico, não ter esse vício atávico. E ele continua: a vontade pode agir intensamente sobre o corpo fluídico, de tão potente que é. Para finalizar, palavras de Emmanuel: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz conosco é para poucos. Que Jesus nos abençoe. Nós só podemos agradecer Jesus, agradecer aos espíritos amigos, agradecer aos nossos anjos de guarda por terem nos conduzido na manhã de hoje ao nosso SEAP, a nossa casa de amor. Agradecemos por tudo quanto recebemos. Agradecemos, Senhor, pelo estudo, pelo passe, pela água fluidificada que vamos beber, pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, que essa paz que reina junto de nós, que está dentro de nós nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. Em teu nome, Jesus, em nome da coluna de espíritos que trabalha incansavelmente em nossa casa, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.